Dentre todos os problemas que esse governo tem que enfrentar, que o Lula tem que enfrentar, e olha, é um governo que só tem problemas. A criminalidade está aumentando, feminicídio, desmatamento, morte de Yanomami, recorde de dengue, desaprovação explodindo, aprovação desaparecendo completamente, o preço das coisas tudo aumentando, preço da gasolina. De todos esses problemas, tem um que eles não fazem a menor ideia de como resolver. Na verdade, eles não fazem a menor ideia de como resolver nenhum, mas tem um que realmente deixa eles desesperados. A primeira-dama. A Janja se tornou uma pedra no sapato do Lula e de todos do governo, que estão extremamente revoltados, indignados, mas ninguém tem coragem de falar diretamente com o Lula porque é a primeira-dama. A primeira-dama que quis se intrometer na questão da comunicação, né, do governo e acabou destruindo a aprovação do Lula. Aí entra o Sidônio, a primeira-dama ficou revoltada porque o Sidônio não quer deixar ela mais interferir. Mas não é nem esse o caso. Essa é a primeira-dama que mais gastou, que mais gasta e que mais viajou na história do Brasil democrático. E não trouxe nenhum resultado, muito pelo contrário. A China já pediu ordenou, né, para que ela não participe das reuniões. Preste atenção, gente. Os diplomatas chineses exigiram que a Janja não participe das reuniões mais. Teve ela xingando o Elon Musk, né, mandando ele se for em público, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí, a oposição, nós estamos cobrando uma transparência nos gastos da primeira-dama, porque é muito dinheiro. Pelos cálculos que já foram feitos, a Janja gasta R$4.000 por hora. É isso mesmo, meu amigo. Enquanto você não está conseguindo comprar os alimentos do dia a dia, pagar todos os seus boletos, a Janja está gastando R$4.000 por hora. Aí, o Estadão soltou essa aqui que eu achei maravilhoso. Ó. A tese Janja. A Advocacia Geral da União prepara um estudo sob medida para legitimar a atuação obscura da primeira-dama. Por que atuação obscura? Viagens que ninguém sabe para onde ela está indo, onde ela não demonstra agenda, ela vai uma semana antes para o Japão, não tem agenda nenhuma no Japão, mas é tudo gasto com o nosso dinheiro. A situação ficou tão absurda, tão alarmante. E lembrando, a Janja está com uma reprovação hoje de 60%. Nunca uma primeira-dama teve tamanha reprovação. Ela tem reprovação, inclusive, nos petistas que não gostam dela. Aí o Lula estava lá, acho que no Vietnã, e ele está numa situação tão desconfortável que o Lula se viu obrigado a ter que falar sobre esse assunto, porque, sinceramente, é um assunto terrível. Então vamos ouvir o Lula aqui tentando disfarçar. E aqui ele comete uma gafe também. Olha, primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. Aliança global contra a fome e a pobreza, mas com nosso dinheiro, enquanto os alimentos aqui estão ficando cada vez mais caros, ela pode viajar para onde ela quiser, Lula. Só não pode ir com dinheiro público. E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe, ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem. Então a Janja não precisa responder sobre os milhões e milhões de reais que ela está gastando do dinheiro público, inclusive com um gabinete paralelo, financiado com dinheiro público, sem ter cargo. Ela não precisa, é isso que estamos falando. Não precisa ter transparência no dinheiro que ela está gastando. Aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade, sabe? Não precisa responder. A história vai julgar. Então, e a Janja foi oficialmente me representando. Opa, aí foi tudo. Não tem como ela ir te representando, eu vou te explicar por quê, Lula. Você é o presidente do Brasil, talvez você não age como nem tem cacife, tudo bem, devia estar preso. Mas querendo ou não, o sistema te colocou como presidente do Brasil. Para te representar, tem que ser alguma figura pública com mandato, com cargo. Tem que ser o vice, presidente da casa, não a sua esposa. A sua esposa não tem cargo, ela não pode te representar.
Não existe isso. Você falou, mas é uma besteira, mas vamos lá. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá. Eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano, e é importante que a França esteja fazendo esse debate, e é importante que você fale. Aí ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito, e se eu puder, vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela, para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Esse ponto foi maravilhoso. O Lula acabou de ofender milhões e milhões de mulheres que gostam de ser donas de casa.